Deus, vai tocar, deixa ele tocar. Deixa eu aumentar um pouquinho, não tem problema não. Glória a Deus. E partindo dali, escutem bem a palavra, depois eu digo. E partindo Jesus dali, seguiram a ele, ou seguiram-no, 2 cegos. E esses cegos clamavam, dizendo: tem compaixão de nós, filho de Davi. Na Bíblia judaica diz assim: tenha dó de nós, filho de Davi. E quando Jesus chegou em certa casa, os cegos se aproximaram dele. E Jesus disse a eles: vocês acreditam que eu posso fazer isso por vocês? E eles disseram: sim, Senhor, nós acreditamos. Louvado seja o nome. Aleluia. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te glorificamos, nós lhe bendizemos pelo teu amor, pela tua graça, pela tua rica, santa e infinita misericórdia. Bom é estarmos aqui, Senhor, reunidos como igreja que vai morar no céu, igreja sedenta pela tua palavra, igreja que tem a sede de te adorar, a fome de ouvir a tua palavra, a igreja que não consegue viver sem a tua presença. Nós aqui nos reunimos nessa noite para adorarmos o teu santo nome, Senhor. E agora é o momento em que nós havemos de nos alimentar da tua palavra, que a tua palavra de forma alguma volte vazia, mas que a tua palavra possa produzir em cada um de nós, e aonde ela chegar, que ela possa produzir a 100 por 1 na vida de cada um. Deus, que a tua revelação ela possa estar presente e possa muito bem ser entendida por cada pessoa, para que o teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Amém. O texto se encontra no Evangelho de Mateus. O capítulo é o capítulo de número 9. E nós fizemos aqui a leitura do versículo 27 e do versículo 28. Foram esses os versículos que nós lemos. Foi o capítulo 9 de Mateus, o versículo 27 e 28. É uma história, é um fato. O que nós acabamos de ler não é nenhuma parábola, mas é a narração de um fato, algo que aconteceu nos dias em que Jesus esteve na terra cumprindo o seu ministério. Naqueles dias, Jesus, ele estava se deslocando de um lugar para outro, e ali quando Jesus ele se desloca, 2 cegos, entendam bem, irmãos, 2 pessoas que não tinham a capacidade de enxergar. O contexto desse texto diz que Jesus tinha acabado de operar um milagre em uma mulher que tinha um fluxo de sangue que durava 12 anos. Mas dali Jesus parte, Jesus tinha uma obra para cumprir. E agora o texto diz que 2 cegos, eles começam a ir atrás de Jesus. Eles começam a gritar, a clamar, para que Jesus pudesse também ali ter compaixão deles, ter misericórdia deles. Eles, quando gritam, eles clamam pela misericórdia, eles também declaram ali que reconheciam que Jesus era sim descendência de Davi. O texto é interessante porque o texto conta que Jesus naquele momento, Jesus que tantas vezes, ao ouvir o clamor de A, de B, de C, tantos textos mostram que Jesus parou, mandou chamar a um, mandou trazer o outro. Jesus muitas vezes, quando ele realmente ia na casa de Jairo,
e essa mulher do fluxo de sangue toca ele para dar atenção àquela mulher. Quantas vezes as pessoas clamaram pela atenção de Jesus e Jesus parou para ouvi-las e mandou chamá-las até, algumas outras. Mas esse texto que nós lemos, esses homens gritavam atrás de Jesus, e o que percebemos que, diferente dessas outras vezes, Jesus não para. Veja que curioso, 2 homens cegos, gritando, clamando, pedindo misericórdia, pedindo compaixão a Jesus. Jesus ouvindo aquilo, mas Jesus continua andando, Jesus continua caminhando. Jesus não para ouvir deles o que eles tinham para falar com ele. Jesus certamente, como ele sabia de todas as coisas, muitas vezes antes das pessoas falarem, ele já sabia o que as pessoas tinham em seus corações, em suas mentes. Mas Jesus não para. O texto é curioso porque diz que Jesus não para. Jesus continua caminhando e aqueles homens gritando. Eu imagino a cena. E talvez, olha que curioso. Eu não sei o que você imagina. Eu queria que você tentasse enxergar essa cena. Porque é bom quando nós lemos a Bíblia, é bom a gente procurar ler e tentar imaginar a cena. Fechar nossos olhos e imaginar. Imagina aí comigo. Jesus, que atendia todo mundo, Jesus está passando. 2 cegos se dão conta, são informados que Jesus está passando ali. 2 homens que tinham sonhos de enxergar. O texto aqui não fala se eles eram cegos de nascença ou se eles ficaram cegos. O texto não diz isso. O que o texto diz é que eles eram cegos. E aí eu imagino para uma pessoa cega o quão é desejado essa capacidade de ver. Irmãos, é tão bom enxergar. É tão bom a gente ver as cores, ver o mundo, ver nossos familiares, ver a esposa, ver o marido, ver o filho, ver o neto, quem já tem neto, ver o pai, ver a mãe. Enxergar algo é um dom maravilhoso demais de Deus. É algo precioso demais enxergar, ver. Isso é muito bom. E aqueles 2 homens que não tinham essa capacidade que nós temos, a capacidade que você que está enxergando esse vídeo agora, essas 2 pessoas não tinham a capacidade que talvez você tenha de enxergar, de ver. E aquelas pessoas, elas começam a gritar. Jesus não para. Jesus não dá atenção. Eu começo a pensar, irmãos, pensa aí comigo. Na cabeça dos discípulos. Os discípulos, muitas vezes, pessoas clamavam a Jesus e os discípulos falavam com elas assim: fica quieta, não incomode o mestre, fica quieto, para de gritar. Não é isso? Muitas vezes eles se opunham às pessoas que clamavam por Jesus. E mesmo quando eles se opunham a essas pessoas, nós vemos que Jesus, opa, manda vir aqui. Jesus parava e mandava chamar. E aí agora eu olho para os discípulos. Os discípulos, o texto aqui não diz que os discípulos se opuseram àqueles 2 cegos. Não, os 2 cegos gritavam e ninguém se opôs a eles. De forma que podemos acreditar que Jesus estava ouvindo eles gritar. Ou seja, estavam gritando por Jesus, ninguém estava se opondo, então nada impedia de Jesus. E aí eu começo a imaginar o que passou na cabeça dos discípulos. Irmãos, pensa aí comigo. O que deve ter passado na cabeça dos discípulos? Olha, ainda mais os judeus que julgavam tanto, né? Olha, esses aí devem ser pecadores dos piores, porque nem Jesus quer parar para ouvir, nem Jesus quer parar para atender. A situação desses 2 aí é complicada. Porque nem Jesus, que para todo mundo, parou para eles. Eu imagino que aqueles
Os discípulos ali, os seguidores, devem ter olhado para Jesus assim. Mas será que o mestre está ouvindo mesmo? Ou será que o mestre sabe quem são eles e eles não merecem a cura? O que será que está acontecendo? Eu imagino também a cabeça daqueles cegos. Pensa aí comigo, irmãos. Pensa aí comigo. Aqueles cegos deveriam ter o conhecimento que Jesus era tão bom, que independente se fosse uma prostituta, se fosse alguém em adultério, se fosse alguém morto, independente da situação, Jesus sempre estava ali para socorrer, para apresentar o milagre, para apresentar a cura, para apresentar a solução. Aqueles cegos devem ter tomado conhecimento que aquele Jesus que estava ali era um Jesus que ajudava todo mundo, que abençoava todo mundo, que prosperava todo mundo que se chegava a eles. Mas eu imagino agora aqueles homens em tremenda escuridão, porque a pessoa que é cega, o que ela vê é apenas escuridão, irmãos. Não consegue ver a luz. Tudo que eles enxergavam era a escuridão. E de repente Jesus, que é a luz da esperança, é a luz da alegria, é a luz da salvação. Aleluia. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Aleluia. A luz estava ali passando diante deles. E eles começam a seguir a luz. Mas eu imagino aqueles homens ali. O texto não diz que tinha alguém ou não segurando a mão deles. O texto não diz isso. Mas o texto diz aqui que eles passaram o quê? A seguir Jesus. Eles eram cegos. Jesus não parava para dar atenção e eles indo atrás de Jesus, mesmo cego. Talvez um dando a mão no outro, pedindo, nos ajuda a chegar até ele. Nós não podemos perder essa oportunidade. Nós não podemos deixar essa oportunidade passar. Ele não parou para dar atenção, mas nós não vamos dar 1 metro de distância dele. Nós vamos segui-lo, nós vamos até onde for necessário para conseguir o nosso milagre. Aleluia. Uma hora ele vai parar, uma hora ele vai olhar para nós, uma hora ele vai responder com resposta de vitória. Nós não podemos parar. A circunstância não é favorável. Jesus não nos dá resposta. Jesus não olha para nós. Jesus continua andando em frente. Aleluia. Não existe uma palavra de vitória, uma palavra de ânimo. Mas talvez um cego, de mão dada com o outro, dizendo, nós não podemos parar. Vamos clamar, clama em você, vê se ele ouve. Nós não podemos escapar dessa oportunidade. Não podemos deixar essa oportunidade escapar de nós. E talvez o que passava no coração daqueles homens, eu não sei, a Bíblia não fala se eles ali no momento, entre um clamor e outro, se eles falavam, eu acho que ele não quer nos curar, eu acho que ele não vai dar a vitória para nós, ele não nos dá resposta, ele não para, o que está acontecendo? Porque ele não quer responder. Meu irmão, minha irmã, eu não sei há quanto tempo você está clamando pela sua vitória. Eu não sei há quanto tempo você tem pedido a Deus resposta. Eu não sei o quanto você tem insistido para que o Senhor lhe atenda na sua necessidade, para que o Senhor olhe os seus propósitos, as suas questões, a sua saúde, a sua vida, a sua família, os seus filhos, os seus pais, o seu marido, a sua esposa. Eu não sei o que você tem pedido ao Senhor. E talvez você seja como aqueles 2 cegos. Só vê escuridão, quer uma resposta. Mas aonde está a resposta não vem. Parece que o Senhor não quer atender. A Bíblia fala em Eclesiastes 3, que há tempo para todas as coisas e para todo propósito embaixo desse céu. Aleluia. Nós temos o nosso tempo. Deus tem o tempo dele.
A Bíblia diz ainda que sem fé é impossível agradar a Deus. E a alma que retrocede, o Senhor não tem prazer nela. E aqueles cegos não retrocediam. Antes eles avançavam e clamavam cada vez mais. Jesus, tenha misericórdia, Jesus. Jesus, nos ouve. Jesus, dê uma atenção. A pergunta de Jesus é curiosa, porque o Senhor, a Bíblia fala que enganoso é o coração do homem. Enganoso é o coração do homem. E também é este mesmo coração inescrutável. Ninguém pode discerni-lo ou entendê-lo. Existe apenas um ser capaz de entender e esquadrinhar o coração do homem e conhecer tudo que vai dentro desse coração. Deus, o nosso Criador, é o único capaz de compreender o coração do homem. Irmãos, a Bíblia fala que em dado momento Jesus para em uma certa casa. E aqueles cegos que não viram Jesus parar para lhe dar atenção, para lhe dar resposta, eles vão até a casa. O texto diz, e aí quando Jesus entrou em certa casa, eles se aproximaram de Jesus. E aí eu lembro do texto que diz assim, aonde é o nosso Criador que diz, chegai-vos a mim, e eu também me chegarei a vós, diz o Senhor. E naquele momento os cegos se aproximam de Jesus. A distância que havia, ela foi encurtada. Existem tantas pessoas, sabe? Tantas pessoas que querem receber o milagre de Deus nas suas vidas, mas não querem se aproximar de Deus, tem medo de assumir um compromisso com o Senhor, e ficam meio que à distância. E você às vezes chama, vamos para a casa de Deus? Não, hoje não, mas eu estou aqui pedindo a Deus, vai lá e ora por mim, pede por mim, e a pessoa dá uma desculpa aqui, uma desculpa ali, você não, vamos para a casa de Deus. Deus tem resposta para você, Deus tem a bênção para você. Mas são tantos impedimentos, a pessoa não se aproxima de Deus e acaba ficando sem resposta, acaba ficando sem vitória, e a saúde não melhora, e a vida não melhora, e não há alegria, e não há esperança, e não há nada. São vidas vazias, são mortos vivos. Mas porque não se aproxima da vida, e a vida é Jesus. Fora de Jesus não há vida. Depois da morte, só Deus sabe o que será. Trabalhemos, diz o Senhor, enquanto é dia, porque à noite a grande escuridão ela virá, quando ninguém mais poderá trabalhar. Então trabalhemos enquanto temos saúde, enquanto enxergamos, enquanto podemos falar, enquanto podemos andar. Anunciemos ao Senhor Jesus, vivamos para Ele, sejamos dele, façamos a sua vontade, porque vai chegar o momento do leito, o momento da enfermidade, o momento em que você não vai poder fazer mais nada por Deus, mas você vai querer o socorro do Senhor. Acorda, homem, acorda, mulher. Acaso é Deus seu escravo para lhe servir nas suas necessidades? Acaso não é tudo dependente de Deus? Acorda, homem, acorda, mulher. Jesus Cristo vem, e quando o fim vier, será tarde demais. Não permita que fique tarde. Esses cegos, eles insistiram. Irmãos, o texto não diz, mas para mim é curioso a pergunta do Senhor Jesus Cristo, porque Jesus Cristo pergunta para eles: vocês acreditam
que eu possa curar vocês? Vocês realmente acreditam que eu posso fazer isso por vocês? Dar a visão novamente a vocês? Vocês acreditam verdadeiramente que eu posso tirar vocês da escuridão? Vocês acreditam que eu posso fazer isso? Eu não sei se essa pergunta que para mim soa muito curioso, uma curiosidade imensa. Por que Jesus perguntou isso para eles? Talvez a história deles seja uma história, a história de cada um dos dois, sejam histórias marcadas por incredulidade. Talvez Jesus tenha passado várias vezes por aqueles cegos, e eles nunca gritaram e eles nunca clamaram, porque eles não acreditavam que Jesus era a cura, o milagre, a resposta que eles tanto precisavam. Porque é isso que eu imagino. Por que Jesus perguntar isso para eles? Vocês realmente, vocês têm certeza? Olha, vocês acreditam de verdade mesmo? Vocês acreditam mesmo que eu posso curar vocês? Aleluia. E eles respondem para Jesus: Senhor. Parece Pedro, né? Respondendo: Senhor, tu sabes que eu te amo. Eles respondem: Senhor, nós acreditamos em ti. Aleluia! Nós acreditamos. Glória a Deus! Irmãos, essa palavra ensina que muitas pessoas não têm recebido o milagre nas suas vidas, o milagre no seu lar, o milagre nos seus projetos, os milagres nos seus sonhos, porque precisam acreditar ainda mais. Porque Jesus, ele vai dizer isso para os discípulos em um momento em que o mar se torna revolto, em que o vento sopra, em que as ondas se levantam, e eles vão acordar Jesus, e Jesus fala assim: homens de pequena fé. E Jesus denuncia ali que eles precisavam apenas de fé para que todo aquele mal fosse vencido e que toda aquela tribulação passasse. Eu não sei se você que está assistindo esse vídeo, eu não sei se você que está ouvindo essa pregação, essa mensagem, está entendendo que Deus quer falar com você nessa noite. Aleluia! O Senhor está dizendo para você: homem, você precisa crer. Mulher, você precisa crer. Não é crer de boca, não é dizer eu creio, mas é crer de todo o coração, de toda a alma, de toda a força, de todo entendimento. Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Aleluia! Creia. Aleluia. O milagre é para quem crê. O milagre não é para quem desconfia, para quem tem dúvidas, para quem não sabe o qual grande é o seu Deus. O Senhor é grande. Aleluia. O texto diz que quando eles respondem para Jesus: Senhor, nós cremos. Sim, Senhor, nós cremos. Nós cremos que Tu pode nos curar dessa cegueira. Nós cremos que Tu pode nos tirar dessa escuridão. Nós cremos que Tu pode nos tirar dessa enfermidade. Nós cremos que Tu pode dar uma nova forma de vida para nós. Nós cremos que Tu podes mudar a nossa história. Nós cremos em Ti, Senhor. Nós cremos em Ti, Senhor. E quando eles disseram, nós cremos, Jesus disse o seguinte, irmãos. Aquele versículo 29. Então, Jesus tocou nos olhos deles e disse a eles: seja feito conforme a fé de cada um de vocês. E o texto diz que eles voltaram a enxergar na mesma hora. Glória a Deus! Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia, Jesus. O Senhor está te dando essa palavra hoje, homem. O Senhor está te dando essa palavra hoje, mulher, para dizer que falta em você, para que você consiga a tua vitória, para que tu consiga o teu milagre. Você só precisa acreditar um pouco mais. Você precisa confiar um pouco mais em Deus.
está faltando confiança. Se você crer mais um pouquinho, você vai contar o testemunho do milagre. Aleluia! Porque Deus tem prazer em dar. Aquele que bate se abre, aquele que busca, ele encontra, e aquele que pede recebe. Deus quer lhe dar a bênção, Deus quer lhe dar a vitória, porque os sonhos de Deus são maiores do que os meus, são maiores do que os seus. Vamos louvar novamente esse louvor? Vamos ficar de pé? Aleluia. Glória a Deus. Graças a Deus. 21 horas 3 minutos. O nome do louvor é Os Sonhos de Deus. Pode aumentar. Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer melhor por mim. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz.
Glória a Deus. Graças a Deus. Deus é maravilhoso, irmãos. Deus é lindo. Deus continua sendo o mesmo. O homem muda. Deus é o mesmo. De eternidade a eternidade, Ele é o Senhor. Que possamos continuar a meditar nessa palavra e que possamos verdadeiramente crer ainda mais no Senhor, que possamos pedir perdão pelas nossas faltas de fé, a falta de fé que há em cada um de nós, pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, que possamos nos achegar ao Senhor e que diante de toda dificuldade, mesmo não ouvindo resposta do Senhor, que possamos prosseguir e insistir em pedir até que o Senhor abra a porta, até que o Senhor dê a resposta, até que o Senhor conceda o milagre. Louvado seja o nome santo do Senhor. Vamos ficar de pé, vamos orar, vamos encerrar. Senhor nosso Deus e Pai, queremos te glorificar e bendizer pelo teu amor, tua graça rica, santa e infinita misericórdia. Obrigado, Senhor, pela oportunidade, pelo privilégio de podermos nesta noite nos reunirmos como igreja e prestarmos a Ti culto de adoração. Senhor, a Tua palavra diz que só Tu é o único ser que existe que é digno de receber culto de adoração. Em obediência à Tua palavra, que nós cremos como sendo verdade, nos reunimos nessa noite para adorarmos o Teu santo nome e prestarmos culto a Ti, Senhor. Chegou o momento em que nós queremos ofertar esse culto a Ti. Senhor, em nome de Jesus, recebe no trono da Tua graça o nosso culto de adoração ao Teu santo nome. É a oferta da Tua igreja, é a oferta de cada um de nós nessa noite aqui. Receba com um aroma suave, Senhor, a oferta de cada um de nós. Deus, e que Tu possa nos despedir em paz. Senhor, que cada um possa chegar em segurança ao seu lar. Guarda, livra de todo acidente, incidente, da bala perdida do homem sanguinário e de toda e qualquer seta ou cilada de Satanás. Que todos possam chegar em segurança em seu lar e possam ter uma noite de sono reparador. Que todos possam ser visitados pelo Teu Espírito Santo e possam ter sonhos da Tua parte. Deus, dê um final de semana abençoado para cada um, para cada uma. E que todos e todas possam estar preparados para que no domingo possamos mais uma vez nos reunirmos para prestarmos culto de adoração ao Teu santo nome, Senhor. Senhor, e que aonde essa palavra tiver chegado, que ela não volte vazia, Senhor, mas que Tu possa verdadeiramente salvar vidas, que o Teu Espírito Santo convença homens e mulheres do pecado, da justiça e do juízo, Pai. Receba no trono da Tua graça tudo, porque tudo é Teu. E nos despeça em paz, em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus nosso Pai, que a graça maravilhosa do Senhor e Salvador Jesus Cristo e que as doces consolações do Espírito Santo de Deus repousem sobre a vida de cada um, de cada uma que adentrou esse lugar nesta noite e todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e para sempre. Todos dizem amém. Uma salva de palmas para o Senhor nosso Deus. Está encerrado esse culto.